Está começando hoje, dia 25 de novembro, onde é celebrado o Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher. Onde nós queremos, é claro, deixar registrada aqui a nossa bandeira em defesa de leis mais rigorosas contra os agressores. A mulher, quando ela tem coragem de denunciar, ela precisa que a justiça seja precisa, seja ágil e seja protetora. Portanto, mais rigor nas leis, mais verdade na proteção. Que o dia de hoje seja importante para que as nossas autoridades revejam o fortalecimento das leis e principalmente o fortalecimento das ações da polícia e da justiça contra os agressores. No nosso site www.radiozapcpn.com.br você consegue conferir lá uma matéria especial falando sobre os dados, os números em relação à violência contra a mulher em homenagem ao dia de hoje. E para deixar um pouquinho mais leve, né, o dia 25 de novembro, olha que bacana, é também celebrado o dia da Baiana de Acarajé, esse símbolo cultural aí tão forte que leva tradição, hábitos, costumes, toda a composição do quitute mais amado da nossa Bahia. A profissão de baiana do acarajé, gente, é reconhecida como patrimônio imaterial da cultura brasileira. Quer saber mais sobre este símbolo? Quer saber mais sobre a importância dessa data e o que tem realmente característico da Baiana de Acarajé como fortalecimento da nossa cultura? Então corre lá para a nossa página, no nosso site radiozapcbn.com.br, que eu também deixei uma matéria especial falando sobre esse assunto para você. E agora eu vou viajar lá para a cidade de Lauro de Freitas, Bahia, bater um papo político com o Mauro Cardim, ele que foi candidato a prefeito na cidade e tem informações bacanas, tem opiniões muito importantes para contribuir aqui com a nossa análise, com o nosso conhecimento político que vai envolver todo o território brasileiro. Já viu que o programa de hoje está imperdível, né? Então já sabe o que você tem que fazer? Conferir aí, ó, se já é inscrito no nosso canal, deixar o seu gostei e seguir conectado, porque o Acorda Brasil está no ar. Lauro de Freitas é um município localizado na região metropolitana de Salvador, capital do estado da Bahia. A cidade fica no litoral norte do estado e conta com cerca de 58 quilômetros quadrados de extensão. Em 2019, a população estimada girava em torno de 200 mil habitantes. Nas eleições de 2020, Lauro de Freitas contou com 6 candidatos a prefeito e 571 candidatos a vereador. Ao todo, foram 111.003 cidadãos laurofreitenses que foram às urnas no último dia 15 de novembro. Deste total, 89,93% escolheram um representante. 3,07% decidiram votar em branco. 7% decidiram anular o seu voto. Com este comportamento do eleitor, Lauro de Freitas elegeu Moema Gramacho, do PT, com 50,77% dos votos. E para comentar sobre as eleições 2020 em Lauro de Freitas, recebemos aqui na bancada virtual do Acorda Brasil, Mauro Cardim. Eu agradeço aí mais uma vez o convite. Estou sempre disposto aí a discutir questões importantes para a Bahia e para o Brasil. Eu acho que, de fato, política é todo dia, né? Política é o dia a dia, né? Não é apenas em época de em 4 anos, em eleição, mas em si, todo dia nós temos que fazer da política a nossa sobrevivência. Primeiro, eu queria que você falasse assim para os nossos seguidores, os internautas que estão aí daqui do Acorda Brasil, quem é Mauro, como ele se apresentou para os cidadãos de Lauro de Freitas, quais as bandeiras que você defendeu nesta empreitada política de 2020, Mauro? Mauro Cardim, um jovem de 50 anos, novo ainda,
eu resolvi, sou empresário na área de corporação, já fui empresário artístico, né? Fui um dos responsáveis pelo lançamento do grupo El Chan, Cláudia Leite e outros artistas baianos, além também de ter trabalhado com o jogador Pelé durante 4 anos, fazendo ali o trabalho pela África e pela Europa, e voltei a morar aqui em Lauro de Freitas e acabei me contagiando aí com a política, né? Eu venho desempenhando, eu sou o embaixador da Campus Par, que é um evento mundial que acontece no mundo inteiro na área de tecnologia, e eu me encantei com um projeto que o Francesco me incumbiu de trabalhar junto com ele, que era a captação para fazer laboratórios de robótica para dar a inclusão social e dar oportunidade para crianças de baixa renda. Consegui montar o laboratório de Pernambués com ele, conseguimos montar no bairro da Paz, que é um bairro aqui em Salvador, além de Canudos, do interior da Bahia, e fizemos também um laboratório aqui na cidade de Lauro de Freitas. Daí, nosso projeto era conseguir arrecadar fundos para montar 10 laboratórios aqui em Lauro de Freitas, mas só conseguimos montar um, que até então nós já formamos mais de 100 crianças aqui na cidade de Lauro de Freitas, na área da robótica. Acabei não parando mais, acabei me filiando ao PTB, a convite do deputado Benito Gama. Fiz uma campanha sem fundo eleitoral, uma campanha muito bonita, uma campanha limpa, e uma campanha defendendo isso, que o fundo eleitoral fosse utilizado para a construção de creches, escolas, postos de saúde, não para ficar sendo gasto como antes a gente está acostumado a ver, com panfletos, papéis, ou até mesmo na farra de alguns partidos. Então, até para você entender de forma democrática, a eleição, para mim, não tem nada democrático. Enquanto alguns recebem milhões, outros mal conseguem pagar o seu contador e seu advogado para estar apto a ser candidato. Mesmo assim, não me abati, fiz minha campanha. Acredito que a defesa do que eu fiz durante a campanha foi a defesa da anticorrupção, de fazer uma investigação aprofundada com o Ministério Público para apurar os contratos na área da saúde, da educação, fazer uma devassa nessas contas administradas pelos prefeitos municipais. Além disso, defendi muito a educação, a mobilidade, a família. Eu acredito que não existe planejamento urbano sem um planejamento social. Fizemos um trabalho muito específico, armamento da Guarda Municipal para dar um pouco mais de segurança, um pouco mais de conforto ao cidadão da cidade de Lauro de Freitas, mas eu acho que aconteceu aqui em Lauro de Freitas o que aconteceu em diversos lugares do Brasil. Muito estranho, os números, a cada momento eles apareciam uns números, não que eu esteja chorando a derrota, mas vi que em alguns momentos eu aparecia na votação com 6 mil e poucos votos, ao final saiu do ar, quando voltou eu voltei com 600 e poucos votos. Mas acredito que isso não faria nenhuma diferença também na eleição, mas 6 mil vai saber quanto mexeu do segundo colocado, quanto mexeu do terceiro? Como é que ficaria a eleição em Lauro de Freitas? Mas se o povo escolheu, quem sou eu para dizer que não, né? Até que a gente consiga provar ou há uma evidência né, do que aconteceu realmente com essa apuração, fica valendo o resultado das urnas, né? Você sabe que eu fui uma das pessoas que fiz uma campanha e do início da campanha, eu era contra a campanha agora esse ano. Eu acho que deveríamos aproveitar a pandemia, não pelo fato da pandemia em si, mas unificar para que pudéssemos fazer uma eleição única em 2022. Eu acho que a economia seria muito boa, que daria para os cofres públicos, além de acabar com essa coisa em 2 anos ter eleições. Mas disseram eles que a pandemia estava em declínio, eu discordava, eu fui uma das pessoas que acusei o governador, inclusive do estado, pela ausência, pelo sumiço dos respiradores, mas forçaram tanto, acho que fizeram um acordão que disseram que a pandemia estava em fase de declínio, e hoje o que a gente ouve é que talvez eles voltem de novo com lockdown, coisa então prova que de fato eu estava certo, que a fase de pico do Covid de fato continua crescendo e nunca
em declínio. Parece que o vírus entrou em recesso eleitoral, né? E enquanto estava no processo de campanha, ninguém ouvia falar nada sobre o vírus, um alarde com relação à contaminação. Aí vem a eleição, ninguém comenta, termina a eleição, lockdown. É um meio oportuno, né? Os picos do coronavírus aqui. Com certeza. Você viu que durante a campanha o próprio governador foi flagrado sem máscara. Hoje saiu na mídia, acabei de ler na mídia, o secretário de Saúde, em um evento com mais de 50 ou 100 pessoas reunidos, todos eles sem máscara, inclusive o secretário. Então, assim, foi tanta exigência, fique em casa, faça isso, faça aquilo, e eles são os primeiros a dar mau exemplo. Pois Inclusive, tem agora uma investigação da Polícia Federal, que, graças a Deus, começou a sair da rede, né? Porque diz que o baiano fica sempre deitado em redes, né? Saiu da rede e fez uma investigação dentro da CESAB que já começa aí a deixar muitos políticos tradicionais da Bahia de cabelo em pé, né? Então, mais um desvio na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Triste para a Bahia, triste para o Brasil, porque em pleno século XXI nós ainda temos que conviver com políticos que demonstram não ter nenhum tipo de sensibilidade, principalmente com a saúde do seu povo, né? É o dinheiro por dinheiro, por qualquer circunstância que seja ela. E principalmente após uma eleição que mexeu aí muito com a movimentação das pessoas, tinha-se na balança a preocupação com a saúde, e, em outro lado, a ânsia, a ambição por querer construir os redutos. Então, vem essa eleição que não se tem uma confirmação exata, né? Na verdade, a gente tem que apurar a campanha como um todo, porque o resultado é algo questionado, né? As pessoas estão questionando exatamente o resultado. Mas aí, Mauro, eu queria que você falasse uma questão, né? Tomando aí como dado que você tinha como uma concorrente, que era a atual prefeita, a Moema Gramaccio, né? Que tinha, claro, a máquina na mão, como você bem disse, foi eleita por 3 vezes na cidade e vinha aí com um posicionamento político de esquerda. Você é declaradamente de direita, levanta a bandeira conservadora e de direita a todo momento no seu posicionamento político. Como você traçou suas bandeiras conservadoras? Como você pensou que pudesse ser decisivo para esse pensamento? O que você pensou que pudesse ser decisivo para ver uma mudança no comportamento eleitoral dos cidadãos lauro-freitenses? Não, na Bahia eu vejo que nós estamos ainda engatinhando, né? Ninguém nasce de direita ou de esquerda. Eu me lembro muito os meus valores por parte de pai, mãe, de avós, que a gente fica aqui se questionando tudo que era bom antigamente, apesar de tudo funcionar de uma forma muito boa. E a gente vem aí fazendo uma análise depois, claro, chegando aos 50 anos, eu começo a colocar na balança os valores. Então, eu sou conservador porque eu sou religioso, sou católico. Eu gosto, de fato, de conviver com a família. Acho que as pessoas perderam muito esses valores. As escolas passaram a ensinar coisas que não são coisas que acrescentam nada na vida do cidadão, do ser humano. E eu acho que defender e ser conservador e ser de direita é buscar realmente um futuro melhor para todos nós. Eu venho aí acompanhando, a esquerda administrou o país durante quase 30 anos, e você vê o declínio que aconteceu no nosso país. O nosso país regrediu ao invés de crescer. Então, essa coisa de discutir muita coisa, até gênero, nas escolas com criança de 6, 7 anos, eu não sou a favor, não poderia ser a favor. Eu tenho 2 filhos, um de 8 e um de 11 anos. A gente sabe que somos pais, a dificuldade que é você educá-lo dentro de casa para você ter e passar valores dentro da sua casa para essas crianças, para que a escola desconstrua tudo que você prega dentro da sua casa. É difícil. Então, a gente precisa, de fato, se apegar a Deus, rezar bastante para que esse país um dia possa voltar a ser o que era. Infelizmente, a imprensa, em modo geral, aqui na Bahia principalmente, ela é toda de esquerda, ela trabalha para desconstruir qualquer candidatura conservadora,
porque eles adoram tomar o vinho e comer o caviar, mas querem sempre discutir gênero e outras coisas mais que não estão na pauta hoje do mundo. Acho que o mundo passa aí por um momento muito sério de crise de identidade e a gente precisa, de fato, aqui na Bahia, alguém, né, precisa dar o início a esse processo de mudança de pensamento. Acho que... Exatamente. E o pensamento do cidadão de Lauro de Freitas para essa visão conservadora? Porque Lauro de Freitas está muito próximo, né, à capital, Salvador, então a visão, né, de mundo é um pouco até mais próxima dessa questão da dinâmica de capital. E aí eu quero saber como foi a recepção dos cidadãos de Lauro de Freitas para a visão, o pensamento, a estrutura de campanha que você lançou dentro da cidade. Ela condiz com a realidade das urnas, né? Esse é o grande foco, né? Eu vejo que a cidade de Lauro de Freitas, apesar de estar muito próxima à cidade de Salvador, praticamente dentro da cidade de Salvador, o pensamento ainda é de uma cidade muito distante de Salvador, da capital. As pessoas ainda estão na fase do pão e circo, né? É aquela coisa, bota um trio elétrico, vamos fazer o show, faz a festa que o povo vai atrás. A gente precisa ter uma discussão mais profunda na cidade, as pessoas precisam entender o que é que de fato vai mudar suas vidas. E aqui a prefeita fez uma campanha muito criando essa barreira do pobre contra o rico, né? Ou do rico contra o pobre. E, na verdade, não é isso, porque as consequências do voto de R$50, de R$100, ela vem durante 4 anos. E essas pessoas não aprenderam ainda que não existe essa divisão e nessa disputa entre ricos e pobres. Existe uma discussão ideológica, fascista, onde as pessoas querem colocar na cabeça dessas pessoas que estão na miséria ou que já estão satisfeitos, ou até mesmo, o que eu diria, estão vivendo uma coisa que para eles já virou uma coisa natural. Para a gente que está de fora desse mundo, a gente acha que não é natural, é preciso avançar, é preciso fazer com que o cidadão, ele morando em periferia, ele melhore a qualidade de sua vida, de fato ele queira alcançar novos voos, ele queira buscar novos caminhos, ele queira melhorar a sua qualidade de vida, mas a única arma que se tem é o voto. Enquanto esse cidadão for manipulado por uma cesta básica, por uma Bolsa Família, por um dinheiro de boca de urna, infelizmente, a gente vai ainda conviver com muita desigualdade na cidade de Lauro de Freitas. Eu estou tranquilo, fiz minha parte, fiz meu discurso, acho que chamei a atenção, eu fui o candidato que eles chamam o candidato bomba, né? Porque é o candidato polêmico, o candidato que está sempre rebatendo qualquer tipo de manifestação contrária aos ideais que eu acredito e vendo, de fato, e mostrando a verdade para o cidadão, que, de fato, as pessoas querem enganar o eleitor pobre, não querem, de fato, mudar nada, eles querem manter esses bolsões de pobreza, porque, através desses bolsões de pobreza, é que eles garantem suas eleições. Então, você tem uma ideia, qual foi a briga que o TSE fez? Primeiro, exigia que todo mundo fizesse a biometria. Quando eles viram que a biometria não foram feitas por muita gente de baixa renda, ele liberou dizendo que era Covid, então libera a votação para todo mundo. Porque eles sabiam que se existisse de fato lei nesse país e o que foi determinado no início do jogo prevalecesse, eles não ganhariam, não sairiam vitoriosos. Pois é, mas aí eu digo, o número de cidadãos votantes em Lauro de Freitas foi de 111.003, né? Cidadãos que foram às urnas votar. Você não acha uma quantidade muito grande de eleitores, né, indo às urnas nesse período de pandemia, com tantas restrições eleitorais? Você conseguiu constatar esse número mesmo em campo? Eu fui nas últimas 2 eleições que eu presenciei, eu via uma quantidade muito maior de pessoas em filas e tudo. Nessa, você via as sessões vazias, sem fila. A minha sessão mesmo não tinha fila para votar. Eu fui pela manhã. Então, é estranho, porque
somou os votos das pessoas que fizeram a biometria com os votos das pessoas que não fizeram biometria e houve um aumento. Quer dizer, em época de pandemia, você ter um aumento como esse é muito estranho. Eu acho que teve algo diferente da curva acontecendo aqui na cidade de Lauro de Freitas, e não só aqui, porque a gente vê relatos no Brasil inteiro, no Paraná, em Goiás, em todos os lugares com os mesmos problemas. Aconteceu algo diferente nessa eleição. Eu vi muita coisa estranha acontecendo e aqui na cidade, como exemplo, Lauro de Freitas, a prefeita ter uma votação que teve em época de pandemia é muito suspeito. Exato. O mesmo problema também foi constatado aqui, Ilhéus, com uma distância territorial que, além da distância territorial aqui, Mauro, teve um problema da questão da locomoção. Poucos veículos de transporte, né, dos ônibus em campo, nas ruas, pegando pessoas de distrito que tem uma dificuldade de mobilização muito grande, e o número de abstenção foi bem menor do que em 2016, ou seja, muita gente foi para as urnas, sendo que nós sabemos que as filas dos grandes colégios eleitorais estavam vazias, em momentos em que sessões foram reduzidas, e mesmo assim o TSE constatou aí números exorbitantes, né, de pessoas que foram a campo. E aí é um grande questionamento, né? Como comprovar, como saber se essas pessoas de fato foram para as urnas, se elas realmente refletiram aquilo que nós estávamos observando em campo. E aí você fez uma campanha muito forte também na internet, acho que esse ano muitos candidatos optaram e apostaram em uma candidatura mais virtual, levando a questão do conhecimento mais para a prática mesmo, fazendo com que houvesse essa interação, essa interligação, essa aproximação com o eleitor. Essa estratégia, você avalia como equivocada aqui na Bahia? Vamos nos restringir aqui, ou o que nós estávamos observando, que você está observando na internet, não conseguiu surtir efeito real em campo, na cidade, no corpo a corpo com a população? Eu vejo que, apesar de muita gente estar aí no Zap, nas redes sociais, ainda nós estamos em um processo, diria, engateando aí nesse processo digital, né? Já existem conversas aí para levar o voto também para o celular, mas acho que é um projeto ainda para o Brasil muito cedo. Acho que o brasileiro não está preparado para esse tipo de tecnologia. Houve na campanha do presidente Bolsonaro aí uma grande explosão nessa área. De fato, ele soube utilizar bastante as redes sociais. Nós fizemos, mas isso não quer dizer que funcione em qualquer lugar. Ainda tem lugares ainda que, apesar das pessoas acompanharem muito as redes sociais, o que prevalece ainda é a compra do voto, aquela ajuda no final da campanha, onde o cara compra para fazer a sua panfletagem, né, no dia da eleição, né? E é isso que está fazendo a diferença. Aqui houve relato, inclusive, pessoas foram presas com listas, com nomes em dinheiro vivo, onde se pagava R$100 pelo voto. Então, assim, você não sabe se isso de fato a justiça dá procedimento, como é que fica. Eu vi muita boca de urna, vi a polícia aprendendo alguns materiais, mas não aprendendo as pessoas que estavam de fato fazendo a boca de urna. Então, assim, o dinheiro corre solto e ainda se prevalece aí se fala aí de ter ou não ter dinheiro, mas acho que nesse momento o dinheiro faz a diferença bastante para candidatos que usam e burlam o jogo, né? O que está determinado pela lei da justiça para que se tenha algum tipo de privilégio durante a campanha. Exatamente, é aquela questão, né? O dinheiro na mão dos honestos vai continuar sendo descartado, porque o dinheiro na mão do honesto vai fazer a estrutura de campanha, mas é o que está na mão do desonesto que vai fazer o resultado final, porque eles usam esse recurso justamente para comprar o voto, coisa que o candidato honesto jamais vai usar. Então, no frigir dos ovos, acaba ficando a vantagem para eles. E aí eu quero entrar na questão mesmo de justiça. Aqui também constatamos muita questão de corrupção
e uma certa apatia do sistema, né? Você tem a lei, você tem um anúncio, você fazer uma campanha do não à corrupção, que vai ter fiscalização, e de repente você perceber que existem candidatos, existem cabos eleitorais, que na verdade são os candidatos, né? Aqueles cabos eleitorais que têm uma participação forte dentro do processo de campanha, sendo presos com o material do candidato com dinheiro, teoricamente, né? Foi o candidato que fez, que organizou, e é ele que tem que ser responsabilizado por isso. Agora eu te pergunto, a justiça, ela se torna também apática nessa situação, porque a maioria dos casos podem até ser presos no momento, mas não está tendo nenhum tipo de punição real com relação à impugnação, com relação à perda do mandato. Não estamos vendo esta verdade refletida no resultado final. Você acha que nossas leis eleitorais elas poderiam se fortalecer, elas poderiam ter um efeito mais ativo, né? A partir dessa constatação que nós observamos ao longo do processo de campanha e de eleição? Acho que sim, até pelo uso da tecnologia. Nós estamos hoje vivendo um momento de tecnologia no dia a dia do cidadão muito forte. Eu acho que o que nós temos hoje de tecnologia já era para ter uma resposta mais eficiente por parte da justiça. Até mesmo eu vejo também com relação aos fundos partidários. Enquanto tiver a concentração na mão de uma pessoa que decide para onde vai R$ 1, 2 ou 3, o recurso, isso não existe na democracia. Isso não é uma democracia. Uhum. Para mim, democracia é você fazer o partido A, o partido B, o partido C, você vê quantos candidatos esse partido vai ter a nível nacional, a vereadores, você pega o valor do que é repassado para a campanha e divide de forma igualitária, o cara registrou a candidatura, está definido, o próprio TSE deveria acreditar na conta dele um valor e depois fizesse com que ele prestasse conta de todos os valores gastos durante a sua campanha. Além disso, da chapa majoritária, idem. Não dá. Você vê aqui casos, já tem uma dificuldade, onde o PL investiu na campanha do candidato do DEM em Salvador 700 mil, sem ter candidato na majoritária. Olha. Onde o PSL botou 500 mil. Então, assim, fica difícil se fazer campanha, se fazer uma eleição dessa forma. De democracia não tem nada. Isso é uma democracia mascarada, né? Exatamente. E eu acho que sim, acho que é preciso se aprofundar. O problema é quem faz as leis, né? Quem faz as leis são os políticos. Será que eles querem fazer algo que mude o jogo, se o jogo está bom para eles? E eu acho que esse ano, Mauro, foi realmente um ano muito importante. Porque apesar de todos esses pormenores, apesar de toda essa situação do desfecho, né, da política, nós deixamos registrado uma questão que, para mim, de forma analítica, foi muito marcante. Uma camada da sociedade que geralmente estava nos bastidores, ela perdeu o medo do protagonismo. E isso foi decisivo. Esse é o primeiro passo, né? Nós sabemos que aqui, principalmente no estado da Bahia, onde que tem sim essa característica muito, muito forte do assistencialismo, das pessoas viverem sobre a dependência, existe um nível muito grande de corrupção em todas as esferas, e isso começa assim pela base da pirâmide, né, que é uma necessidade, é uma corrupção necessária diante a dependência dessas pessoas. Determinados grupos políticos, eles se valem justamente do sofrimento e da necessidade do cidadão de massa para conseguir fazer deles escada, né? Fazer deles sempre o trampolim para o cenário político. E dessa vez, cidadãos como nós, cidadãos que têm um posicionamento, que sempre esteve atrás nos bastidores, mas talvez sempre na linha de frente, né, da questão política, nos sentimos encorajados a dizer, não, peraí, o cenário político também é meu. Vamos para a linha de frente. E essa é uma construção. E aí eu quero perguntar para você qual é o futuro, né, do Mauro Cardim na política. Você já disse, não vamos parar, mas já existe aí um projeto a ser desenvolvido ou já em desenvolvimento para 2022, para 2024.
Fala aqui para a gente. Eu acho que esse processo que você falou no início, no Brasil, na campanha para Bolsonaro, funcionou muito bem. Mas aqui, ainda na Bahia, as pessoas que se falam, que se dizem conservadoras, ainda estão meio perdidas. Não sabem o que representa a bandeira do conservadorismo. Então, teve muito eleitor conservador votando em candidato de centro-esquerda, de centro, e não seguindo, de fato, a cartilha do conservadorismo. Mas acho que é um processo, todo processo leva um tempo para que as pessoas amadureçam, para que as pessoas tenham, de fato, consciência da importância do seu voto. De fato, muita gente saiu da sombra, né, ou dos bastidores, e colocaram suas caras na tela para questionar, para brigar, para lutar em defesa de algo diferente do que acontecesse na política, mas ainda é muito embrionário. Eu estou dentro do processo. Eu estou conversando com outras lideranças de diversos municípios, como eu falei, João Barros, Ilhéus, o próprio Davi Salomão de Conquista. Tenho conversado com o pessoal de Euclides, de várias cidades da Bahia. Inicialmente, eles falam muito aí da vontade de me ter como candidato a deputado federal ou até mesmo estadual, mas acho que é um processo que nós temos que construir em conjunto, né? Eu digo para todos, não é uma vontade apenas de Mauro Cardim ou de A ou de B. Nós temos que construir um projeto, construir, de fato, um planejamento com essas pessoas para que a gente, de fato, saiba escolher o melhor nome, o nome mais competitivo, para que a gente possa ter uma vitória. Tenho vontade, claro, de estar, e estou colocando o meu nome à disposição, mas sem nenhum tipo de vaidade. Se tivermos no grupo pessoas que possam ter mais competitividade, com certeza terá meu apoio, terá o meu afinco, eu irei trabalhar como se fosse uma eleição, para mim é eleição, mas o que eu estou pensando muito mais hoje é no país, é no Brasil, é na Bahia, para que essa mudança de fato chegue, porque o grande privilegiado que, com uma vitória dessa, com uma mudança de pensamento, serão meus filhos, serão meus netos, serão pessoas próximas a mim. Isso já me deixa bastante contente. Eu vou continuar plantando semente e jogando semente aí por onde eu passar, para que as pessoas, de fato, comprem também esse mesmo sonho. Eu estou à disposição, eu estou aqui fazendo o meu trabalho em Lauro de Freitas, como eu disse, fazendo minha participação na televisão, na rádio, dando voz para quem não tem voz, isso é importante também, porque aqui a gente sabe que existe um domínio por parte do governo estadual nos grandes conglomerados de imprensa, a gente acaba não tendo espaço para falar, e graças a Deus eu tenho lá na Rede Brasil e no programa de rádio que faço, um espaço de 1 hora onde ali as pessoas podem ter voz, ali não tem nenhum tipo de conchavo, de interesse, não pode falar isso, não pode falar aquilo, ali pode falar tudo, e cada um que responda pelo que fala, né? ou pelo que diz. Então, a gente vai continuar esse trabalho e contribuindo, enquanto Deus me der saúde, me der força e apoio também das pessoas, eu vou continuar assim, mas quero, de fato, poder construir aí um grupo forte na Bahia, com pessoas com o mesmo pensamento, com a mesma ideologia e também que queiram também transformar a vida de outras pessoas. Eu acho que é importante isso, eu acho que isso serve para Ilhéus, serve para Vitória, serve para a Bahia inteira, para todos os cantos. E aí eu quero que você finalize aqui falando para a gente, Mauro, qual foi o grande ensinamento que a eleição 2020 deixou para você enquanto ser humano, enquanto político, enquanto profissional, né? Porque você também é um profissional da comunicação, você sabe exatamente como é importante a gente ter uma interação direta com o cenário político. Qual foi o grande ensinamento dessa eleição para você? Essa eleição foi uma eleição muito atípica, né? Onde você não podia fazer quase nada. Eu respeitei muito essa determinação de ter cuidado, em ter contato com as pessoas, em evitar aglomeração. Eu não fiz grandes caminhadas, grandes carreatas. Eu procurei seguir, de fato, a regra do jogo. E o ensinamento é que as pessoas precisam amadurecer muito, né? Ainda. As pessoas precisam, de fato, buscar algo
que de fato transformem suas vidas. Eu vi uma campanha muito, ainda aqui na nossa cidade de Lauro de Freitas, a campanha do Pão e Circo, a campanha de tudo podia, eles poderiam fazer tudo e nós teríamos que não poder, nós teríamos que seguir a regra do jogo. Mas o resultado foi favorável para quem não seguiu a regra do jogo, para quem descumpriu as determinações sanitárias. Eles realmente fizeram a diferença. Eu continuo acreditando que ser certo e ser correto ainda é uma virtude. Então, eu não quero tirar vantagem de nada, eu faço política, eu estou no partido hoje, o PTB, que passa aí por um momento de turbulência. Eu entrei no início e acabei sendo engolido por essa turbulência interna do partido. Espero que a maré se acalme para que eu possa dar continuidade ao meu trabalho dentro do próprio partido. Esse é o meu desejo nesse momento e eu acho que eu provei para mim mesmo que é possível sim fazer uma campanha sem fundo partidário, que é possível lutar por uma ideologia, por uma vontade de transformar a vida das pessoas, sem se contaminar por promessa, por propostas que acontecem durante a campanha. As pessoas te param para fazer propostas absurdas, mas eu acho que eu mantive aí a minha candidatura. Eu entrei pela porta da frente, estou finalizando pela porta da frente, tranquilo, independente da política, do resultado da urna. Eu serei sempre uma pessoa vitoriosa. Tudo que eu faço, eu fiz com muito afinco, com muita dedicação e pude passar isso durante a campanha, conversando com as pessoas, mandando minha mensagem pelo Facebook, pelas mídias sociais todas. Eu acho que isso foi o mais importante e espero poder ter energia para continuar essa minha jornada. Eu acho que são missões, né, que são nos dadas por Deus, e nós temos que ir até o final, não desistir, mesmo com tanta dificuldade que a gente encontra durante a nossa caminhada, mas temos que ter a certeza que Deus escreve certo em linhas tortas. Muito obrigada, Mauro, por fazer parte aqui dessa edição especial do Acorda Brasil. Vamos acordar esse país, né? Vamos acordar para essa grande realidade que começa, se dá continuidade, mas que tem agentes transformadores no meio do caminho, que vai sim, esses agentes conseguirem transformar, modificar realidades difíceis e potencializar aquilo que está dando certo. Muito obrigada pela participação. Força e vitória sempre, força e vitória sempre para todos nós, principalmente para o cidadão, que ele tenha na cabeça que é possível sim. Não se deixe enganar, meu amigo. Acredite e vá à luta, porque você pode, você é capaz e com certeza com esse pensamento você irá transformar a sua vida e a vida de muitas pessoas que dependem de você. Valeu, Canhado. Um forte abraço. Obrigado. É isso aí, meus queridos cidadãos radiapeiros. O Acorda Brasil fica por aqui, deixando mais esta edição especial para você que gosta de debater assuntos importantes da nossa sociedade. Sexta-feira tem mais uma edição especial para você. Até lá!